Boa noite, queridos e queridas, amigos e simpatizantes do Evangelho da Noite. Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos aos pés do Senhor para realizarmos o culto do dia 18 de abril de 2024. Ô Senhor, hoje nós vamos fazer a continuação do estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 6, mas hoje será um único versículo, que é o versículo 39, tá? Que o pastorino intitulou O que prejudica. Olha o que prejudica. A gente que vai saber agora o que prejudica. Mas, antes, vamos fazer essa linda introdução com uma página do livro Vinha de Luz, e é a lição 136, Filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço, peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas, igualmente, os filhos que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhes restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres junto daqueles aos quais foram colocados pelo Supremo Senhor, na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso individual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessas ordens, seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os estimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá
a felicidade doméstica. Graças a Deus. Uma verdadeira lição mesmo, né? Profunda. Então vamos todos elevar os nossos pensamentos, nossos corações ao Pai Santíssimo Celestial, que tanto nos envolve, nos protege e nos conduz. Agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos. Agradecer ao divino convite e pelo fato de ter podido atendê-lo. Envolve, abraça e conduz todos esses irmãos que estão conosco caminhando na senda, que todos possam ser abençoados. Então nós rogamos ao nosso, graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange benfazeja, graças a toda essa nossa espiritualidade, guias e protetores espirituais, anjos da guarda, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e a essa nossa espiritualidade que nos envolve, nos conduz e nos avisa e tenta dissuadir. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez aqui estarmos. Então vamos pedir a bênção do Cristo para dar por iniciado o trabalho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, capítulo 6, desta vez é o versículo 39 somente. Os três sinóticos abordaram essa passagem, tá? Então, Mateus, Marcos e Lucas aqui abordaram. E o Pastorino separou, né, esses versículos e deu o título de O que Prejudica. Aí, Mateus narrou a passagem com pormenores, 9 versículos. Marcos também narrou 7. E Lucas fez em 1. Pegou só, sublinhou o ensinamento mesmo, é o cerne. Aí, Lucas descreve assim: e faltou-lhes uma parábola. Porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Bonito, né? Agora, isso está dentro, principalmente em Lucas, de todo um escopo maior, que é o de você... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Que é uma mensagem que está sendo colocada no capítulo 6 de Lucas e que está dentro de um mosaico de manifestações, tá? E o Pastorino vem fatiando e dando ênfase em cada pormenor. No caso aqui, o Cristo, ele está vindo de outros eventos, tá? Então, olha aqui, Mateus dá uma ideia. Aproximando-se, então, seus discípulos, disseram-lhe: sabes o que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram? Assim, não era uma grande notícia para Jesus, não era uma grande novidade, né? Mas ele, Jesus, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será erradicada.
Deixai-os, são cegos, guias de cego. E se um cego guiar o outro cego, cairão ambos no barranco. Respondendo, disse Pedro: explica-nos essa parábola. Pedro, né? Para Jesus. Porque, por exemplo, quando narrar em Mateus, vão dizer que alguém pediu explicação. Mas ele, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí falou o negócio dos cegos. Pergunta, né? Se os cegos são cegos guias de cegos. E se um cego guiar o outro, cairão ambos no barranco. Respondendo, disse Pedro: explica-nos essa parábola. Jesus então disse: também vós ainda não entendeis? Não sabeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e é lançado no sanitário? Mas tudo que sai da boca vem do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração vêm pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, calúnia. O Mateus estava afiado. São estas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Isso para uma época, né, que era preferível você ouvir da boca do profeta, porque na hora que o ensinamento se propagava e ia passando de boca em boca, ele se desfigurava, né? Não tem ainda o registro de tudo escrito, entendeu? Agora vamos ver como é que Marcos trata o caso. Tendo deixado a multidão, entrou em casa. Aí repara, Marcos sentiu essa necessidade. A multidão vinha atrás dele lá desde o início do capítulo 6. E aí acontecendo todos esses episódios que estão nos cultos anteriores. Aí, tendo deixado a multidão, entrou em casa. Então, essa conversa que é reservada, que a gente vê que é reservada, o Marcos elucidou, né? Ela vai ser reservada mesmo, porque entrou em casa e seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola, ou seja, já longe dos olhares leigos, né? Porque eles tinham que ter alguma coisa a mais do que o povo tinha galinha, né? Ele disse-lhes: desculpe, mas faz parte daquele relaxamento. Ele disse-lhes: assim também vós não entendeis? Porque já estão andando com Cristo há um tempo. Aí o Cristo não gostou dessa história não, hein? Não compreendeis que tudo o que está fora do homem, ao entrar nele, não pode contaminá-lo? Porque não entra no coração dele, mas no ventre, e é lançado ao sanitário. Disse isto, purificando todos os alimentos. E disse: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens pode conhecerdes
E aí o Marcos também passa por aquele momento que assinala a purificação da matéria, porque não entra no coração dele, mas no ventre, e é lançado no sanitário. Assim também vós não entendeis, não compreendeis que tudo que está fora do homem, ao entrar nele, não pode contaminá-lo, né? É porque não entra no coração dele, mas no ventre, e é lançado ao sanitário, purificando todos os alimentos. Não exatamente o sanitário, né? E nem o ventre, né? É o próprio fluxo da matéria. E disse, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as malícias, o engano, e a intemperança, o mau olho, e a calúnia, a soberba e a loucura. Todas essas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Então a gente está vendo que tem uma diferença grande da narrativa de Mateus e Marcos para a de Lucas, né? Porque o Lucas ele não faz o resgate de toda a história anterior como Mateus e Marcos estão fazendo, né? Estão dizendo, olha, ele está vindo de lá, da pregação, das pregações, né? E aí, quando ele se vê sozinho com os discípulos, aí ele vai aprofundar o ensinamento. Mas ele dá um puxão de orelha no sentido de desenvolver mesmo a sapiência, né? Que ele fala, assim também vós não entendeis? Que aquela multidão toda lá não entenda, tudo bem. Né? Que os escribas e fariseus não entendam, tudo bem. Mas assim vós. E aí ele fala que tudo que está fora do homem, ao entrar nele, não pode contaminá-lo. Ele está fazendo referência que acabou, ele veio de lá daquela festa do Levi, quando Levi se despede, que ele faz um banquete, que é o banquete de Levi. Esse Levi vai vir a ser o Mateus, né? Que é o que está escrevendo primeiro. Aliás, o Evangelho foi o segundo, mas na Bíblia e no Novo Testamento, se você comprar só o Novo Testamento, ele vai ser o primeiro, tá? E é interessante que ele está narrando uma coisa que o Mateus também, né? Os outros não. O João era discípulo, podia estar lá. O Lucas não. E o Mateus estava lá na hora do ensinamento anterior, né? Ué, os seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Não é que Jesus fosse porco, né? Mas é que Jesus estava querendo mostrar para eles que aquilo ali, porque eles não estão falando de um preceito de higiene dos dias de hoje. Eles estão falando de seguir a religião, de um preceito que fazia parte da religião da época. Então, você não fazer, você estava infringindo a religião, e é disso que eles estão falando. Eles não estão se importando com higiene, não. E Jesus não era porquinho. Jesus também não está querendo dizer para não lavar ou tanto faz. Ele está querendo dizer o seguinte: vocês, que são os fariseus que cobram isso, vocês estão cobrando isso porque é um preceito que vocês mesmos inventaram. E aí vocês ficam cheios de escrúpulos para seguir. Mas aí se vocês pegarem aí os versículos de 1 a 11 de Mateus, tem isso que eu estou falando. Que aí ele dá essa lavada nos fariseus. Que ele diz, vocês ficam criando essas leis e criaram até uma lei que suplanta um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos que foi recebido diretamente de Deus, que é o Corban.
né? Que lá nos mandamentos tem honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é você cuidar do seu pai e da sua mãe, sustentá-los até o final da vida. E eles criaram, né, fariseus, os principais do templo, que se você fizer uma doação ao templo do seu dinheiro todo, e que não sobre nada para cuidar do seu pai e da sua mãe, é legal e você não pode desfazer essa doação. Se você fez o corban, você não pode desfazer. Eu esqueci de tirar um pouco para cuidar do meu pai e da minha mãe, né? Fazer frente aos gastos. Não, você não vai poder alegar isso. Aí Jesus lembra disso. E aí em seguida vem esse mandamento, que pode aparecer anacrônico olhando lá pelo Evangelho de Lucas, porque é só o versículo 39. E aí vai aparecer essa fala: e faltou-lhes uma parábola. Porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Que é uma parábola de fechamento dessa passagem de Jesus lá com os discípulos. Então, por exemplo, quer ver? Mas tudo não saber no coração, vendo? Então ele põe essa chamada, porque em Mateus, respondendo, disse Pedro: explica-nos essa parábola, depois que eles tomam a chamada. Jesus então disse: também vós não entendeis, ainda não entendeis? Não sabeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e é lançado no sanitário? E aí, o que ele está falando naquela época? Ele está falando da alma, né, do espírito imortal, de eventos que são do espírito e de eventos que são do corpo, dessa encarnação, dessa personalidade. E aí está falando, fazendo um paralelo com todos os preceitos que você tinha que seguir, preceitos materiais, para ser um bom judeu, que eram todos externos, materiais, e a sua ligação com Deus efetiva, né? Que é o que ele está trazendo, que no fundo é a boa nova, né? É você proceder de acordo com os mandamentos que o Cristo trouxe, não é nem o Velho Testamento. Então, mas tudo que sai da boca vem do coração. Então, mas tudo que sai da boca do homem vem do coração, do cor. E isto contamina o homem. Porque do coração vêm os pensamentos. Repara, coisa que não é material, né? E são vários níveis. Aí tem o nível do mental, que você idealiza lá a pulada de cerca, você idealiza lá o pecado, vamos botar um conceito cristão, o pecado, o erro. E aí você tem homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e calúnia. Em contrapartida, ele fala, e são estas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina o homem, que é o que está entrando, né? Então, isso em Mateus. Em Marcos, o que sai não contamina o homem, isso contamina. E ele lhes disse: assim também vós não entendeis, não compreendeis, porque não entra no coração. Que o que entra na boca do homem não entra no coração. Ou seja, os erros e as coisas relativas à matéria,
que você pode cometer deslizes nessa encarnação, eles estão na esfera do material. Eles só vão atingir você, espiritualidade, espírito, que não é essa encarnação, né? Você é muito mais do que essa encarnação que você está vivendo. Mas você pode atacar assim, ser atacado na individualidade, no espírito, se você cometer coisas que gerem karma, né? Que são exatamente homicídio, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, ou seja, coisas contra a sua índole, o seu espírito, contra o seu espírito e o dos outros, né? Você vai ferir o dos outros também. Então, por exemplo, vamos ver aqui, Pastorino listou, porque a lista de Marcos não é necessariamente a lista de Mateus. Então, por exemplo, o que vem da gente, lá do nosso espírito, que está em ascensão? Pensamentos. Aí você idealiza, você está já armando uma... Tomara que não aconteça, melhor se ficar na ideação. Mas se você vai e dá o passo seguinte, que são essas coisas que são feitas no plano material e que vão ferir a sua individualidade, seu espírito, os homicídios, adultérios, prostituições, furtos, né? E também aos outros, sem passar pela materialização, que são os falsos testemunhos e calúnias, né? Já o Marcos, ele pega e ele enumera. O Marcos colocou 6 vícios no plural, né? Prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiças e malícias, e 6 no singular, que são essas relativas ao caráter, né? O engano, a insolência, a grosseria, né? O olho mau, que é a inveja, a calúnia, né? Que pode ser feita na forma de blasfêmia, o orgulho e a loucura. Então, a gente vai, na vida, ficar andando por aí, por esses 2 extremos, que são coisas que se referem à matéria e coisas que se referem ao nosso eu espiritual. Quer ver? Então ele já vem assinalando isso desde lá, é uma capítulo que vem trabalhando esse conceito, que é o próprio conceito da Boa Nova, entendeu? Não veio trazer regras exteriores. Não veio trazer regras exteriores, não veio combater as antigas. Por isso, assim, que, olha, o que foi feito, né, tá feito, eu não vim combater o que foi postulado antes, até porque ajudou a humanidade a chegar até aqui. Mas eu vim, como filho de Deus, trazer essa boa nova, essas novas observâncias, que não são materiais, né? Que são observâncias, coisas para você fazer, que são espirituais. Então, por exemplo, os pensamentos, se a sua vinculação é mais material, você vai tender a realizar uma religião mais materializada, de forma mais externa, entende? E aí
você pode imaginar todos os ritos externos que as pessoas dão precisam, né, dão muita importância porque precisam daqueles sinais, né? Aqueles sinais que são mentais e que fazem aceno para o nosso mental. Então são roupas determinadas, são cheiros, incensos, cores, luzes, não é? Flores, tecidos, imagens. Isso tudo é para deter a nossa atenção, para fazer com que a gente consiga colimar nosso pensamento. É você ter um cheiro, ter uma música gostosinha, como essa que está tocando aqui no fundo. Entende? Isso tudo vai ajudar você a colimar o seu pensamento, a focar. Então, a imagem ali na sua frente, né? Você imagina, se ninguém tivesse feito imagem nenhuma de Jesus, de Maria, de José, a gente não teria como pensar neles, né? A não ser a pessoa com muita abstração, que obviamente que tem, mas não é a maioria, né? Então, a gente só fica aqui, pensando nesse ensinamento que o Lucas trouxe e que ele usou como uma síntese disso tudo. E falou-lhes uma parábola. Porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Ou seja, porque quando ele fala... porque os fariseus, quer ver? Aqui em Mateus, aproximando-se dele. Então, seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram? Então, assim, como não chega, né? Como os fariseus ali perto de Jesus, dentro da aura da psicosfera de Jesus, como eles continuavam sem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então, ele ali, com Jesus explicando, eles se escandalizaram. Bom, mas também, por outro lado, a gente acha até normal, porque era como se você tirasse toda a religião da mão deles. Porque eles baseavam toda a crença religiosa e o fazer, e se você realmente pertencia ali àquela religião, por esse fazer externo, observando atos externos. Mas dentro de você, se você jogava karma, jogava ódio, inveja, cobiça em cima da irmã, ou do irmão que vai no culto, ou que são seus vizinhos, né? Ou você odeia um parente, né? Isso daí a religião antiga, né? A mosaica não contempla, entendeu? E embora, claro, você está jogando uma coisa no universo, vai voltar para você, mas não no exercício da religião. No exercício da religião, era você ir na sinagoga, você fazer oração em voz alta, você falar ali para todo mundo, entende? E fazer vários sinais, né? Da sua observância a Deus. Dizia-se até, a fulano é temente a Deus. Então, você tem que ter um temor de Deus. Por isso que é esse contato com Deus, você se dirigir a Ele, rezar, né? Inicialmente diretamente, mas com o tempo foram aparecendo os santos, e aí você começou a usar os santos como intercessores, né? A própria Nossa Senhora é dita, né? A grande intercessora da humanidade, né? Dos homens junto a Deus, que ela é mãe, como se você tivesse arrumado um pistolão no céu. Tanto é que na oração, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, pede por a gente agora e na hora da nossa morte. Pede lá pela gente.
rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então a Nossa Senhora é a grande intercessora, né, da humanidade. Por isso muita gente se sente mais à vontade. É uma figura feminina, é mãe, não, ela é minha mãe, ela não vai me botar para correr, né? Quer ver? Ave Maria, aí depois, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ou seja, somos nós pedindo a intercessão da Virgem Maria, que é uma coisa que foi desenvolvida depois que o Cristo veio, né? Porque décadas depois que o Cristo veio, Maria ainda estava encarnada. Então, se alguém quisesse pedir alguma coisa para Maria, podia ir lá em Éfeso, na casa do Paulo, né? do João. Morou Maria e João até o fim, né? Então, agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico e vamos mentalizar. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento e paciência, e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças aos nossos guias e protetores e anjos guardiães ou guardiões, a toda essa espiritualidade que tanto nos envolve e nos protege, nos coloca para frente.
Queremos agradecer às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Queremos, Senhor, agradecer essa semana maravilhosa que tivemos desde o último culto, agradecer a visita da equipe espiritual do Evangelho da Noite no nosso lar, que nós possamos, Senhor, ter sido envolvidos, abraçados e conduzidos e ter os nossos lares físicos e espirituais higienizados. Jesus, que os nossos lares possam ter sido imantados em muita luz, paz e amor. Não só os nossos corpos, mas também os nossos corpos espirituais. Agradecendo, Senhor, que nós gostaríamos de enviar para toda a humanidade a nossa contribuição humilde, um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra, para esses espíritos que estão no envolvimento desses espíritos novos, que estão reencarnando, por agora, todos esses espíritos que aqui já estão, que têm responsabilidade sobre eles, para fazer o amparo e a condução social mesmo. E agradecer também, Senhor, tudo que nós temos recebido. Gostaríamos de pedir o envolvimento de todos esses líderes espirituais e esses líderes materiais, Senhor Jesus, que eles todos possam ser abundantemente envolvidos para tomar as decisões corretas que beneficiem o maior número de pessoas, que todo mundo possa ser envolvido na paz do Cristo. Auxilia-nos, Senhor, nos nossos atos e ações, para que possamos estar mais em uníssono com o estudo de hoje, o que prejudica. Vamos fazer 30 segundos de intervalo, de silêncio, para colocarmos nossas demandas. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma semana cheia de luz, de paz e de amor. Graças a Deus.